Né? Boa tarde a todas, sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão aqui. Eu fico muito grata, né, por ter cada uma de vocês neste horário ao vivo comigo, porque eu sei que é desafiador para todas. Todos nós temos várias demandas no dia, várias atividades a serem cumpridas, mas eu fico muito feliz com vocês que estão, que vocês possam ficar até o final. O que a gente vai conversar aqui hoje é um assunto muito importante e claro que você que também já é minha aluna, você vai poder receber essa gravação depois. O que eu quero deixar aqui para vocês de informação? Geralmente, às terças-feiras, as lives são feitas pelo Instagram. Mas eu decidi hoje, né, pelas próximas lives dos próximos dias, ela será pelo Google Meets, porque nós vamos conversar a respeito de dinheiro emocional. Depois vocês mandam para mim aí no chat para eu saber se alguma de vocês já leram esse livro. Esse livro é do Tiago Brunet, Dinheiro é Emocional, Saúde Emocional para ter Paz Financeira. Então, o que eu pensei em fazer? Eu ia criar uma aula específica para falar sobre esse tema. Ainda não, Tainá, mas coloquem na lista de vocês aí esse livro, porque ele é incrível. E por mais que a gente vá estudar sobre esse livro por algumas aulas, porque eu não vou conseguir entregar todo o conteúdo que eu aprendi, e estou sempre aprendendo com esse livro, numa aula só. Então, nós teremos algumas séries de aulas para que a gente possa conversar sobre esse tema muito importante. Então, nós vamos estudar esse livro juntas, é mais ou menos isso, tá bom? Então, a partir de hoje, nós estaremos em alguns dias, eu vou avisando vocês, nós vamos estudar juntas esse livro, Dinheiro é Emocional. É muito importante que, como empreendedoras, como mulheres, principalmente se você também é uma mulher cristã, que a gente aprenda a usar o dinheiro como um recurso que é muito importante em nossas vidas, mas que ele não está acima de Deus, ele não está acima do que é mais importante para as nossas vidas. O dinheiro, ele é sim um fator muito importante, mas muitas das vezes a forma como a gente lida com o dinheiro está envolvida, na maior parte das vezes, as nossas emoções. Eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei algumas mensagens nos stories hoje, falando um pouquinho sobre isso. Como que você lida com as suas emoções ao usar o seu dinheiro? Então, tem pessoas que elas ficam tristes e vão gastar mais para poder ficar feliz. Já tem aquela que está muito feliz e precisa fazer alguma coisa para demonstrar essa alegria de uma forma ainda maior. Daí vai num shopping, vai comprar alguma coisa, ai, porque eu mereço. Sim, nós merecemos muitas coisas, mas até para o merecimento, nós precisamos de um planejamento. Talvez você já tenha ouvido, né, eu falar sobre isso, sobre essa frase, e dentro dos meus cursos das mentorias, eu estou sempre repetindo essa frase. Nós merecemos, sim, muitas coisas, nós precisamos ter essa crença do merecimento, mas até mesmo para praticar o merecimento, eu preciso de planejamento. Então, dinheiro, ele é de fato emocional. A gente precisa aprender como lidar com as nossas emoções e como usar o dinheiro de acordo com cada uma dessas emoções, para que a gente não crie dívidas, para que a gente não se desorganize todas, para que a gente esteja programando algo e aí você acaba entrando numa dívida e você não pode realizar aquilo que você já estava planejando fazer. Então, as nossas emoções, ela comanda aí todas as áreas da nossa vida e não vai ser diferente na parte do dinheiro. Então, vamos lá. Primeira coisa, hoje é a nossa primeira live aula a respeito desse tema. Eu acredito que a gente vai ter pelo menos umas 3 a 4, porque são bastantes capítulos aqui, mas claro que eu não vou falar tudo, senão fica muito cansativo. E a minha ideia não é nem de ficar lendo para vocês, porque senão fica cansativo, fica chato, né? Eu quero que seja algo dinâmico, então em alguns momentos eu peço para vocês abrirem o microfone, dar a opinião de vocês, se vocês concordam, se não concordam, tá bom? Para ser algo assim, para não ficar só eu falando também.
Então, eu vou ler hoje, nessa nossa primeira live, ela vai ser a introdução do livro, porque a introdução em si já é bem consistente. Boa tarde para quem for chegando. Boa tarde, Patrícia, seja bem-vinda. Eu estava falando agora mesmo que nós teremos essas lives, aulas relacionadas ao dinheiro emocional, e não será uma live lá pelo Instagram, ela vai ser por aqui, porque são conteúdos mais densos, e até mesmo para a gente ter essa dinâmica, essa troca, né, de informações, de opiniões, e também eu não quero só ficar lendo. Eu vou ler alguns trechos, vou dar a minha opinião, peço para vocês abrirem o microfone em momentos determinados, para a gente compartilhar juntos. Esse livro do Tiago Brunet é um dos livros que eu super recomendo para todas as pessoas. Eu falo que é um livro que todo ser humano na face da Terra precisa ler. Ele é um livro que vai complementar tudo aquilo que a gente já conhece na palavra de Deus sobre finanças, né, sobre a nossa vida cristã aqui neste mundo. Mas dinheiro emocional do Tiago Brunet, gente, eu falo que ele tem uma sabedoria para trazer de uma forma muito simples e muito didática para nós. E às vezes a gente até pensa dessa forma, a gente já viu algum conteúdo, mas é aquela velha questão. Não basta a gente apenas saber, nós precisamos colocar em prática. Então, se a gente de fato quer ter resultados em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos colocar em prática os nossos conhecimentos. Então, quando inicia o livro, ele já traz aqui dedicatória, né? Não vou ler isso aqui para vocês, uma apresentação, um prefácio, muito legal. Mas eu vou, então, hoje enfatizar nessa parte da introdução. Se der certo, eu puder entrar já no primeiro capítulo, dependendo do tempo, porque já são praticamente 2h15, né? E eu, às 15 horas, no máximo, eu preciso encerrar, porque eu ainda tenho um exame para fazer hoje. Essa é a nossa vida de empreendedora, né? Com muitas demandas, então a gente tem que ir fazendo tudo de acordo com o nosso tempo. Então, na introdução, ele começa assim: você que está aqui ao vivo, mesmo que você não possa, às vezes, abrir a sua câmera, mesmo que você esteja fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo que você está aqui, tenta, pelo menos, absorver tudo aquilo que você for ouvindo, para que você possa, dentro de um momento propício, colocar tudo isso em prática, tá bom? E trazer esse conhecimento, essa clareza para você. Então, diz o seguinte aqui, vamos começar. As pessoas imaginam que o dinheiro está relacionado com a economia do país, ao índice de emprego, ao talento para os negócios ou às oportunidades da vida. Apesar de concordar que, indiretamente, todos esses fatores influenciam a nossa vida financeira. O ponto crucial desse livro são as emoções. As emoções são um fator determinante do que significa dinheiro para você e de como você usa. Da mesma forma que, para cada pessoa, a definição de sucesso pode ser diferente. Então, o que é sucesso para mim pode ser diferente do que é sucesso para a Marlúcia. O que é prosperidade para mim, o que é ter uma vida rica para mim, pode ser diferente do que é prosperidade, do que é uma vida rica para a Tainã, por exemplo. E quando a gente vem para a parte das emoções e o dinheiro, cada um lida com as suas emoções de formas diferentes. E cada um também vai atribuir ao dinheiro uma importância ou fatores de prioridades de forma diferente. Mas aí a gente segue aqui. Como ele disse, né? Muitas pessoas, elas colocam a questão do fator dinheiro para a economia do país. E será que a economia do nosso país, ela afeta nas nossas finanças? Com certeza, afeta e muito, né? Porque o dólar está muito alto, o real perdendo o poder de compra. Isso vai afetar no nosso bolso? No valor que a gente paga nas nossas mercadorias, principalmente no setor alimentício? Sim, e a gente está vendo que isso está acontecendo no cenário atual. Mas será que é só isso, né? Será que o fator dinheiro vai ser só de acordo com o que eu tenho de talento para os negócios? Isso influencia no quanto eu consigo gerar de renda?
Sim, influencia. Mas será que é só isso mesmo? Então vamos lá. Caro leitor, o dinheiro está relacionado ao universo emocional. Foi a confusão emocional de Judas que o fez trair Jesus, e não o valor de 30 moedas de prata. Para você que é uma mulher cristã, você já deve ter ouvido essa história, né? Judas, ele vendeu, né, para os sacerdotes daquela época, do exército, né, romano, que queriam pegar Jesus para que ele fosse sacrificado, para que ele fosse crucificado, não sacrificado, né, crucificado. E aí ele vendeu, porque ele sabia onde Jesus se encontrava. E aí ele vendeu essa informação por 30 moedas de prata. Mas por que que ele vendeu? E aí depois ele se arrependeu, só que ele se arrependeu não de fato do que ele tinha feito, porque senão ele poderia ter continuado vivo, pedido perdão e terminado a vida dele. Mas ele ficou amargurado porque ele viu que fez a coisa errada e acabou que ele jogou aquelas 30 moedas de prata fora. Então, será que ele precisava daquelas 30 moedas de prata de verdade? Então, ele foi movido pela emoção, uma emoção ruim, de gerar aquele dinheiro, mas que acabou sendo a desgraça dele, né? Infelizmente, pela escolha que ele fez. No que gastamos e como gastamos? Onde investimos? Quanto economizamos? O que desejamos? O que sonhamos? E os problemas financeiros que assumimos? Tudo isso está intimamente relacionado às emoções e os sentimentos do ser humano. Então, toda vez que eu e que você gastamos o nosso dinheiro, onde nós investimos, quanto nós economizamos, o que nós desejamos e o que sonhamos, e os problemas financeiros que nós assumimos, as dívidas, os cartões de crédito, está intimamente relacionado às emoções e aos sentimentos do ser humano. Analisando profundamente as estruturas filosóficas e as relações sociais do mundo atual, chegamos à conclusão de que nunca na história fomos tão desequilibrados emocionalmente, e em tudo isso há um interesse financeiro. Olhem só essa frase, né? Escuta bem essa frase, e daí, se alguém quiser comentar, eu vou fazer, né, uma pergunta, e você, se você quiser responder, você pode abrir e responder para mim. De acordo com esse pouco que nós já estamos vendo aqui na introdução, analisando profundamente as estruturas filosóficas e as relações sociais do mundo atual, chegamos à conclusão de que nunca na história da humanidade fomos tão desequilibrados emocionalmente. E em tudo isso há um interesse financeiro. Eu não sei se você concorda. Eu tenho 36 anos, já vou fazer 37 anos esse ano. Mas eu me lembro muito bem da minha infância. Parecia que o tempo passava mais devagar. A vida era mais simples, a gente não tinha tantos acessos, a gente não tinha internet, a gente não tinha tantas informações. A gente não tinha tantas coisas materiais, mas dava-se a entender que nós éramos muito mais felizes, a gente se conectava muito mais com as pessoas. Eu tive uma infância, morei em sítio, brincava muito, subia em árvore, caía da árvore, andava de bicicleta, caía de bicicleta, brincava com os primos, ficava na rua até 8, 9 horas da noite brincando, não tinha problema nenhum. A gente tinha muita criatividade, inventava muitas brincadeiras. E a gente não tinha tantas coisas, mas a gente também não sentia falta dessas coisas. Eu não me lembro, na minha época de infância até a minha adolescência, ouvir tanto sobre estresse. Acho que eu nunca tinha nem ouvido essa palavra. Nossa, eu tô estressada. Eu não via. Eu não via minha mãe estressada. Às vezes eu via ela um pouco brava, né, com alguma coisa, criança desobedece, faz alguma, né, traquinagem.
Mas eu não lembro de ver minha mãe estressada quando eu era criança. Hoje, né, é diferente. Não via minha mãe estressada, não ouvia ninguém falar, ai, eu tô tão estressada, acho que eu preciso de uma terapia. Psicólogo, era muito raro ter um psicólogo. Era mais quando uma criança ou um adulto tinha um problema muito específico e às vezes a gente nem falava que aquela pessoa estava com um problema emocional. Era mais vinculado se a pessoa tinha algum distúrbio mental. Então, de fato, hoje nós temos acesso a tudo. Nós temos muita informação, nós temos a internet que traz aí para gente conteúdos das mais diversas áreas da vida. Hoje a gente tem também muitas mais facilidades de compra de determinados produtos e serviços que antes eram mais restritos, mais caros. Hoje a gente consegue ter acesso de uma forma talvez com valores menores ou com condições diferenciadas de pagamento. Mas o que que acontece? E além de tudo também, hoje nós temos aí a tecnologia na parte de eletrodomésticos para facilitar o nosso dia a dia. É aquela panela elétrica, é aquele forno elétrico, é robozinho para aspirar o chão. A gente tem tanta tecnologia hoje, tantos acessos para nos ajudar a otimizar o nosso tempo, e ainda assim a gente não tem tempo. Ainda assim, a gente vive estressado. Ainda assim, a gente tá sempre falando, ai, tá uma correria, uma correria, uma correria. Nossa, correria, o dia passa tão rápido, não dá tempo para nada. A gente tem tanta coisa e muitas das vezes a gente não se sente satisfeito e muitas das vezes a gente está ainda ali querendo mais, querendo mais. E pelo fato da internet, tem um lado muito bom, positivo, porque olha para vocês verem. Se não fossem a tecnologia, eu não estaria agora conectada com vocês, ao vivo, com mulheres de vários lugares. Né? Eu estou aqui em Minas Gerais, tem mulheres aqui do Rio de Janeiro, tem mulheres de Goiás, tem mulheres da Bahia e tem até uma internacional aqui com a gente hoje, né? Então, se não fosse a tecnologia, de fato a gente não conseguiria fazer tantas coisas. O meu trabalho hoje como mentora de finanças e empreendedorismo, ele não chegaria a tantas pessoas se não houvesse a tecnologia. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês é que nós devemos sim aproveitar muito bem as tecnologias que nós temos, os acessos que nós temos, mas a gente também precisa voltar para as nossas origens. Nós precisamos também entender que nós temos uma única vida para viver. E o tempo que muitas das vezes a gente está se cobrando para muitas coisas, será que a gente está dedicando esse tempo para aquilo que realmente importa? Para aquilo que o dinheiro não pode comprar? Diante de tudo que nós conversamos até agora, como ele disse aqui, nunca na história fomos tão desequilibrados emocionalmente e em tudo isso há um interesse financeiro. O que que a gente vê? É o tempo todo um marketing querendo que a gente compre, compre, compre. Você precisa, compre, compre. Então, você compra algo para satisfazer uma emoção que não está sendo suprida. Quantas pessoas gastam o dinheiro comprando produtos que elas não precisam, mas às vezes para impressionar alguém, ou para suprir a falta de algo, ou até mesmo para sentir uma falsa alegria momentânea. Diante do que a gente conversou até aqui, ele finaliza esse parágrafo. Em geral, a pessoa não se realiza ou se sente recompensado se não o for materialmente. Então, muitas das vezes, apenas um reconhecimento, um abraço, uma palavra de carinho, né, um reconhecimento verbal, às vezes isso não é o suficiente para as pessoas. Elas querem se sentir realizadas, se sentirem recompensadas se elas puderem adquirir algo material. Diante disso daqui que a gente conversou, alguém quer comentar alguma coisa? Você concorda com isso ou nada a ver? O que que você acha? Alguém quer falar? Se alguém quiser falar, fique à vontade. É a sua opinião, tá? Não existe uma verdade absoluta a não ser a palavra de Deus, né? Mas cada um tem a forma de enxergar o dinheiro e o mundo na sua visão, na sua perspectiva.
Alguém quer comentar alguma coisa ou eu posso seguir? Pode falar, Ju. Pode Boa abrir e falar. tarde, boa tarde, Gessiane, para todas. Eu concordo plenamente contigo, até porque o excesso, muitas das vezes, tem causado carência nas pessoas. Essa carência emocional que nós estamos tendo atualmente, porque o consumismo está levando um vazio nas pessoas. E eu concordo plenamente com o que você falou, faz todo sentido. Isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, vamos seguir aqui, ó. Hoje temos diante de nós a geração mais endividada da história. Eu não sei se vocês sabem, já faz alguns dias que eu vi, né, uma reportagem, que agora eu não me lembro qual dos sites que eu vi, que nós temos hoje no nosso país mais de 70% da população brasileira, das famílias brasileiras estão endividadas. Se você parar para pensar, é muita coisa. 70% da população brasileira, das famílias brasileiras estão endividadas. Gente, isso é muita coisa. É um problema gigantesco. E ele fala aqui, né? Hoje temos diante de nós a geração mais endividada da história. Mais do que isso, estudos mostram que 65% dos casamentos que terminaram em divórcio nos últimos 20 anos tiveram como estopim ou problema principal problemas financeiros. Pessoas abandonaram antigos e verdadeiros amigos, filhos mataram os pais, pais abandonaram os filhos. O mundo entrou em colapso por causa de um pedaço de papel chamado dinheiro. Olha só que informações profundas e bem desafiadoras para a gente ouvir e para a gente entender essa realidade. Não é à toa que eu quis fazer aqui uma aula mais fechada. Por quê? Porque às vezes você traz esses conceitos ali no Instagram, como o Instagram ele tem toda essa questão de tudo que a gente fala, né? De algumas palavras, ele pode bloquear o conteúdo. Então, olha só, como eu contei para vocês, 70%, mais de 70%, 70, mais de 70% dos nossos brasileiros, dos brasileiros, das famílias brasileiras, elas estão endividadas. É um número muito grande, gente. Falta apenas 30% para fechar um país inteiro endividado. É muita coisa. E quando a gente olha aqui, dentro do que o Thiago Brunet trouxe para a gente, 65% dos casamentos que chegam ao divórcio, que já vem aí de 20 anos para cá, a maioria das vezes, o problema do final de um casamento, de um divórcio, não é porque teve uma traição, ou porque, não gosto mais, não quero mais me relacionar com aquela pessoa, ou porque houve algum outro problema, mas por causa de conflitos e problemas financeiros. Olha como um pedaço de papel, como ele falou aqui, pode causar problemas terríveis, deixar 70% de uma população de um país endividada. Ser a causa do maior número de divórcios no nosso país. E também ser a causa de pessoas abandonarem verdadeiros amigos. Como dito aqui, filhos que mataram os pais por causa de bens materiais que os pais tinham, dinheiro em poupança, em seguros de vida. Recentemente, eu vi na internet uma mulher que matou o marido por causa de um seguro de vida que ele tinha. Então, não é uma coisa que, não, isso não acontece, é só o que ele escreveu no livro. Acontece o tempo todo. E como ele disse, o mundo entrou em colapso por causa de um pedaço de papel.
Hoje nós temos o dinheiro mais no formato digital, mas ainda assim existe o papel, né? Nós ainda temos acesso ao dinheiro em papel. E o dinheiro, ele é um fator importante enquanto nós vivemos nesse mundo? Vocês acham que o dinheiro é importante? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Você acha que o dinheiro, ele é um fator importante? Pode falar, Ju. Sem dúvida nenhuma, porque sem o dinheiro não conseguimos, não é? Ter uma qualidade de vida, cuidar da nossa saúde, enfim. É necessário, super necessário o dinheiro. Exatamente. O dinheiro, ele é um fator importante, sim. Até porque, enquanto nós vivemos num mundo capitalista, num mundo materialista, onde a gente vai precisar do dinheiro para tudo. A partir do momento que você acorda, você vai usar o banheiro, você vai usar, né, vai escovar o dente, você já precisa ali de água, você precisa de uma escova de dente, você precisa de uma pasta de dente. Se você vai fazer um skincare, né, cuidar da sua pele, você precisa de produtos. Você vai tomar um café da manhã, você precisa de um alimento. Você tem uma casa, você tem que pagar a conta de água, você tem que pagar a conta de luz, se você paga um aluguel, você, né, enfim, para todas as áreas da nossa vida, nós precisamos gerar renda. Nós precisamos do dinheiro. Ele é um fator importante. Mas o problema não é o dinheiro, mas é quem está por trás do dinheiro. Porque eu não sei para você, mas o meu dinheiro, ele não sai de dentro da minha carteira se eu não pegar. O meu dinheiro, ele não sai da minha conta bancária se eu não for lá e fazer um Pix e colocar a minha senha para liberar. O meu cartão de crédito, ele não consegue sair sozinho da minha bolsa e ir lá passar na maquininha de alguém. Quem está por trás do dinheiro sou eu e você. E quem dá o comando para o dinheiro somos nós. Então, por isso que todo esse fator emocional está envolvido na parte do dinheiro. Por quê? Porque de acordo com as minhas emoções, de acordo com o que eu tenho como prioridade, é a forma que eu vou usar o meu dinheiro. Agora, se a raiz do meu coração, ela formar para usar o dinheiro de forma errada, eu vou fazer tudo isso que está dizendo aqui. Eu vou acabar com o meu casamento, porque de repente meu marido não é tão rico assim, ou porque ele tem um seguro de vida, então eu mato ele para ficar com o seguro de vida dele. Ou eu, ai, não, agora eu tô rica, agora eu tenho um patamar de vida muito maior. Então, aqueles amigos que eu tinha antes, que, nossa, foram amigos de longa data, pessoas que me ajudaram na minha caminhada, não quero mais ter contato com elas. Dentre tantas coisas que a gente vê. E a questão do endividamento, o que acontece? Hoje em dia, a maioria de nós temos um cartão de crédito. E o cartão de crédito, se usado de forma estratégica, principalmente para quem está aqui, eu acredito que todas sejam empreendedoras, se você precisa comprar um produto para revender, ou se você precisa comprar um produto que vai ser a matéria-prima de um serviço que você vai prestar, muitas das vezes você não tem aquele valor todo em mãos para você investir. Então, você tendo um limite no cartão, você consegue fazer essa compra de forma estratégica, inteligente e gerar uma renda muito maior para você cobrir esse gasto e ainda ter lucro. Isso é usar o cartão de crédito de forma estratégica. Mas a maioria das pessoas, elas têm cartão de crédito como extensão de salário. E o cartão de crédito, ele não pode ser visto dessa forma, porque ele não é extensão de salário. O cartão de crédito, como o próprio nome fala, é um crédito. É como se você tivesse, de fato, pegado o emprestado do banco, mas você tem um prazo para devolver. E se você não devolver nesse prazo, você vai pagar um juros, que é o maior juros que existe no mundo, é o juro dos cartões de crédito. E aí as pessoas ganham R$ 2.000 por mês, R$ 5.000 por mês, e gastam o triplo. Porque aí ela tem, vamos colocar aqui uma média de R$ 3.000 de ganhos. Ela gera 3 mil por mês e tem um limite no cartão de crédito de R$ 10.000. Se ela gastar os R$ 3.000 que ela ganhou, que ela gerou com o trabalho,
e ainda gastar mais os 10 mil no cartão de crédito, essa conta vai fechar? Essa conta nunca vai fechar, né? Por quê? Porque não é extensão salário. É um crédito que você tem ali, mas que se você não usar dentro do seu orçamento mensal, vai gerar uma dívida para você. E uma dívida, uma pessoa endividada, ela fica estressada. Uma pessoa endividada, muitas das vezes ela não dorme direito, ela começa a ter insônia. A falta do sono, a insônia, começa a causar problemas psicológicos, problemas emocionais, começa a causar problemas físicos, gastrite, dentre tantas outras coisas. Olha só, mas o problema é o dinheiro? Não. O problema é a pessoa que não administra bem o dinheiro, que não sabe administrar o recurso que ela tem da forma correta. Ou aquela questão de viver um status de vida que não nos pertence. Eu já tenho uma aula gravada no feed lá no Instagram falando sobre isso. Você vive de acordo com o seu extrato, que é a sua realidade bancária hoje, quanto você de fato tem, ou o seu status. Porque se você vive um status de vida que está de acordo com o seu extrato, de acordo com quanto você gera, tá tudo certo. Agora, se você vive um status de vida que está além do que você tem de fato de gerar mensalmente para cobrir os seus gastos, aí tá tudo errado. Você está querendo provar um status de vida que você não tem, talvez para as pessoas que nem gostam de você. Mas só para você provar que você é melhor do que elas? Mas será que está melhor mesmo? E por trás de tudo isso, o que está gerando para você de problemas emocionais? Isso é muito sério. Aí agora, seguindo um pouquinho mais para frente, deixa eu ver o horário aqui, que já está quase, né? Talvez não vai dar nem para terminar essa parte. Eu falo bastante, né? Mas vamos lá. Emoções e sentimentos fazem parte do que os cientistas chamam de mente, e os teólogos compreendem por alma. Então, olha só, as emoções e os sentimentos fazem parte do que os cientistas chamam de mente, e os teólogos, né, aqueles que acreditam na palavra de Deus, compreendem como alma. Então, as nossas emoções estão ligadas à nossa alma, o nosso ser. O dinheiro não é dinheiro. Trata-se, porém, da representação daquilo que ameniza, ainda que temporariamente, as nossas mazelas emocionais. Por isso, muitos brasileiros compram o carro que não podem, mas que querem ter, só para mostrar a todos as suas conquistas, suprindo assim talvez um complexo de inferioridade. Na verdade, ninguém quer dinheiro. Dinheiro é papel. Todos querem a segurança que o dinheiro pode dar. As pessoas querem aquilo que o capital pode comprar, os amigos que ele traz, as viagens que ele proporciona. Seria esse o motivo de tanta desarmonia emocional? As pessoas não sabem quem são, nem o que querem, porque por isso põe toda a sua esperança de felicidade e realização no dinheiro? Olha só essa pergunta. Olha que pergunta que a gente sempre precisa se fazer. As pessoas não sabem quem são nem o que querem. Por isso, põem toda a sua esperança de felicidade e realização no dinheiro? Será que eu sei quem eu sou? E o que de fato que eu quero para a minha vida? Ou a minha esperança de felicidade e realização está ligada a quanto de dinheiro eu tenho ou o que eu posso fazer com ele? Tenho sonhado com uma geração saudável financeiramente, pois, apesar de existirem outras áreas primordiais para que uma pessoa seja feliz, o dinheiro, no mundo capitalista de hoje, é uma fonte de realização, pois representa a concretização de sonhos e projetos. Nas mãos certas, o dinheiro é uma arma poderosa para desenvolvermos indivíduos, famílias e cidades. Nas mãos certas, serve para criarmos um mundo melhor. Ao nos referirmos a dinheiro, não queremos dizer quantidade, bens ou riquezas.
Antes, trata-se de tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito neste mundo. Isso sim o fará sentir-se feliz e realizado. Isso é prosperidade. Olha só para vocês verem. Nós vimos aqui a questão que o dinheiro usado da forma errada, ele causa endividamento, divórcios, mortes, afastamento de pessoas e uma vida fútil e uma vida longe do que realmente é prosperidade de verdade. Mas o dinheiro nas mãos certas, como ele disse, é uma arma poderosa para desenvolver indivíduos, famílias e cidades. Nas mãos certas, serve para criarmos um mundo melhor. Então, o dinheiro na mão das pessoas certas vai ser bênção. O dinheiro na mão da mulher certa vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família e vai abençoar o reino de Deus. E ele disse uma coisa aqui que eu acho fantástica. Antes, trata-se de tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito neste mundo. Isso sim o fará sentir-se feliz e realizado. Isso é prosperidade. O dinheiro, quando você usa ele da forma correta para cumprir o propósito de Deus na sua vida e para ser bênção na vida do outro, fará você sentir o verdadeiro sentimento de realização. Não tem nada melhor para uma empreendedora quando o seu cliente agradece pelo produto que você vendeu para ele, agradece você pelo serviço prestado, pelo atendimento de qualidade que você teve. Aquele momento que você está ali realizando uma venda, um atendimento, e ao mesmo tempo você está ajudando a sua cliente a ter mais autoestima, a se sentir mais bonita, a se sentir mais confiante, a obter novos conhecimentos, e a pessoa virar para você e falar, nossa, tal produto, tal serviço que você me ofereceu transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, estou mais alegre, tenho mais autoconfiança. A mesma coisa quando eu faço um processo de mentoria e a minha aluna, minha mentorada, vira para mim e fala, depois que eu aprendi isso e comecei a colocar em prática e vi os resultados, isso transformou a minha vida. Quando eu recebo uma mensagem como essa, não tem dinheiro no mundo que pague essa realização. Mas claro que a gente também não trabalha só por amor. A gente também tem contas a pagar. Então, por isso que a gente também precisa cobrar pelo nosso produto e serviço. Só que o dinheiro, ele vai ser só um meio de troca. Eu entrego para você o meu conhecimento, o meu produto, o meu serviço, e em troca você me paga, mas aquilo que você adquiriu de mim vai transformar a sua vida de alguma maneira. Então, isso é realização, isso é prosperidade. Se o padrão de dinheiro está relacionado às emoções, primeiro precisamos estar convictos de que somos saudáveis emocionalmente, para depois pensar em ganhar e administrar riquezas. Então, eu preciso ter as minhas emoções saudáveis, eu preciso saber quem eu sou, o que eu desejo e qual é o meu propósito de vida. Aí sim, quanto mais dinheiro eu gerar, quanto mais acesso ao dinheiro eu tiver, mais a minha vida será próspera e mais eu vou poder transbordar na vida do outro. Agora, se eu não estou com as minhas emoções saudáveis, se eu não sei nem quem eu sou, nem o que eu quero da minha vida, nem qual é o meu propósito de vida, eu posso ganhar R$ 1.000 e não vai dar. Eu posso ganhar R$ 5.000, não vai dar. Eu posso ganhar R$ 1.000.000 e ainda assim vou me sentir frustrado, infeliz. Muitos milionários, existem milionários, pessoas milionárias, multimilionárias, que são infelizes. Mas como assim? Elas têm todo o dinheiro, elas podem comprar o que elas quiserem, elas podem ir para onde elas quiserem. Mas a questão não é o dinheiro, é as suas emoções. Quem elas são? O que de fato traz realização para a vida delas? Qual é o propósito de vida que elas têm? Então, por isso que ter as nossas emoções saudáveis vai fazer com que a gente possa gerar dinheiro e transbordar na vida do outro. Então, como ele disse aqui, se o padrão de dinheiro está relacionado às emoções, primeiro eu preciso estar convicto do que somos saudáveis emocionalmente para depois pensar em ganhar e administrar riquezas. O dinheiro levou a culpa de tragédias familiares, a queda de nações,
a traições corporativas e a destruição de vida de muitas pessoas. O meu desafio, né, o autor dizendo aqui, o meu desafio nesta obra é levar você a refletir que o dinheiro não é nada sem uma mente que o controle. O desafio é fazer eu e você refletirmos que o dinheiro não é nada sem uma mente que o controle. Quem está por trás do dinheiro? Quem está por trás do cartão de crédito, do Pix? Eu e você. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O problema ou a solução está em nós. Olha só, se você puder escrever essa frase, escreve essas duas frases. E sempre que preciso, releia e interprete isso. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Se você tiver o dinheiro como seu servo, você vai administrá-lo para suprir as suas necessidades, você vai administrá-lo para realizar os seus sonhos e objetivos, e você também vai poder transbordar na vida de outras pessoas. Que é o que eu ensino dentro do meu processo de mentoria, que é o método GCPM. Eu gero renda, eu cuido dessa renda, eu protejo essa renda e eu multiplico ela. Porque a função do dinheiro na nossa vida é isso. Suprir as minhas necessidades, porque eu tenho necessidades todos os dias, mas eu também não quero trabalhar apenas para pagar boletos, comer e beber. Eu também quero realizar sonhos, objetivos pessoais da minha família, das pessoas que eu amo. Mas não é só sobre mim e as pessoas que eu amo, mas é sobre o outro, é sobre servir, é sobre empreender para o reino de Deus, abençoar outras pessoas. Agora, se eu tenho dinheiro só para as minhas necessidades básicas, eu estou sendo muito escassa. Mas se eu também tenho dinheiro só para mim, para quem eu amo, então eu não estou realizando o meu propósito de servir o outro. Então, o dinheiro, ele é um ótimo servo se ele for administrado dessa forma. Mas ele vai ser um péssimo senhor. Ou seja, se você virar escravo do dinheiro, ele vai escravizar os seus pensamentos, os seus sentimentos, toda a sua vida, e você nunca será realizado. Então, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. E a outra frase, para a gente fechar aqui a aula de hoje, o dinheiro, ele pode ser o problema ou a solução. Não é o quanto você tem, mas a forma que você administra. O dinheiro, ele pode trazer soluções para a sua vida, ou ele pode causar um grande problema na sua vida. O que você escolhe? Então, isso é um fator extremamente importante. Na próxima aula, a gente vai dar seguimento a essa primeira parte que a gente viu aqui hoje. O quanto que nós precisamos olhar para o dinheiro e entender que ele não é nada mais, nada menos do que um papel, um acesso que traz, sim, oportunidades, melhores escolhas. Eu posso realizar sonhos, eu posso abençoar projetos, eu posso abençoar a minha família, o ministério a qual eu faço parte. Mas se eu não tiver as minhas emoções saudáveis, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu quero para minha vida, qual o meu propósito de vida, ele vai se tornar, então, uma maldição na minha vida. E como a gente viu aqui, o dinheiro, ele levou a culpa de muitas tragédias, de muitas mortes, de muitas coisas ruins que aconteceram. Mas o dinheiro não fez isso sozinho. Quem fez foi as pessoas que tinham acesso a esse dinheiro, ou que fizeram de tudo para ter esse dinheiro em mãos. Então, que a gente possa, de fato, buscar em Deus essa clareza para as nossas vidas. Quem eu sou? O que eu estou fazendo neste mundo? Com meus dons, com as minhas habilidades, como eu estou servindo o outro? Eu estou vivendo o meu propósito? O dinheiro que chega até mim hoje, como ele está sendo administrado? Aí sim eu vou saber se eu estou tendo o dinheiro como uma solução ou se ele é apenas um problema, porque só traz coisas ruins para mim.
Ele está sendo um servo, onde eu dou ordens para ele, ou ele está sendo, eu estou sendo escrava dele, ele está sendo o meu senhor. Então, que a gente possa estar na primeira opção, com as nossas emoções saudáveis, sabendo quem somos, qual o nosso propósito, e usar o dinheiro como o nosso servo. Aquela frase clichê nos investimentos, que é fazer o dinheiro trabalhar para mim. É uma parte dos nossos ganhos, a gente precisa fazer que ele trabalhe para nós e ele se multiplique de forma que a gente possa gerar mais renda, ter mais prosperidade, mas também essa prosperidade não cabe só a mim, só a você, mas para a gente transbordar no mundo enquanto nós estamos aqui. Até porque o dia que eu e você não estivermos mais aqui, tudo que nós conquistamos materialmente ou que nós temos lá na nossa conta bancária não vai embora conosco. Aqui em Minas Gerais, eu não sei aí onde você mora, a gente costuma dizer assim, caixão não tem gaveta. Caixão não tem um cofrinho. Não tem um lugarzinho para depositar o Pix, né? Então, a Amanda está chegando agora, nós estamos quase finalizando já, mas depois quem estiver na comunidade vai poder receber a aula gravada, né? Mas hoje, dentro dessa nossa aula, nós pudemos ver o quanto as nossas emoções, elas vão impactar na forma como nós usamos o nosso dinheiro, como nós administramos. E sim, o dinheiro não é coisa do diabo, o dinheiro não é sujo, o dinheiro não é mau. O dinheiro é apenas um papel, é apenas um recurso. A questão é quem está por trás do dinheiro e como nós vamos fazer a partir de agora, que a gente tem essa consciência que o dinheiro, ele é apenas o meu servo. E eu falo para ele, dinheiro, você vai para tal coisa. Dinheiro, essa parte aqui, ó, eu vou investir em você. Essa parte aqui eu vou abençoar a vida de alguém, um projeto missionário, alguma escola, enfim. Então é isso. Para hoje, na nossa primeira live aula, né, nós vamos ter uma sequência, vai ser o Netflix, o Gflix. Gflix, Dinheiro Emocional, onde a gente está estudando, então, juntas, o livro. Mas se você puder adquirir, adquira, porque quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai aprendendo. E quanto mais a gente aprende e a gente aplica, mais prosperidade a gente também atrai para as nossas vidas. E quando você aprende, aplica e você ainda ensina para outras pessoas, a gente consegue gerar essa prosperidade para mais pessoas. Então não fique com esse conhecimento só para você. Compartilhe com as pessoas que vivem com você, amigos, mulheres empreendedoras, né? Aonde você estiver, compartilhe o que você aprendeu hoje. E eu gostaria de saber, né, quem está aqui que puder, se não puder abrir a câmera, mas puder abrir o seu microfone. Antes de você abrir seu microfone, vocês sabem que nós estamos no marketing também, né? E o marketing, ele faz parte do nosso negócio, faz parte do nosso trabalho. Então, eu vou gravar um videozinho bem rapidinho aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa aula. E aí, depois que eu finalizar esse vídeo, aí eu vou abrir a oportunidade para quem quiser compartilhar. E se você permitir, né, você que vai compartilhar, eu vou gravar também para ter esse conteúdo, né, ter esse depoimento de que essa aula te ajudou em alguma coisa hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou gravar aqui a primeira parte. Boa tarde, riquezas. Estamos em mais uma live aula de hoje. Iniciamos o estudo do livro Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet, e hoje nós falamos um pouquinho sobre a introdução desse livro, com um conteúdo riquíssimo, onde nós entendemos que as nossas emoções, elas precisam ser saudáveis, precisamos saber quem somos, o que queremos e qual o nosso propósito para que o dinheiro seja usado da forma certa, a qual ele foi destinado para ser em nossas vidas. E que o contrário pode nos levar a não ter prosperidade. Mas quando eu uso o dinheiro da forma correta, ele sendo meu servo, a minha vida é mais próspera e eu posso transbordar na vida do outro. Pronto, pausei aqui. Se alguém quiser comentar, fala aqui para mim, dá um sinal para eu poder gravar. Quer falar? Patrícia, posso gravar? Pode? Então, fala aqui, quando eu falar, você já abre para você falar.
E a Patrícia, que é uma das alunas que está aqui hoje ao vivo, vai compartilhar um pouquinho conosco sobre o que ela achou dessa live aula de hoje. Eu quero te agradecer pela oportunidade, pela sua entrega e por você falar com tanta propriedade de um assunto que muitas vezes é tão delicado para nós, né? Nós sabemos que o dinheiro é para ser nosso servo e não nosso senhor. E sabemos que se ele for o nosso servo, nós teremos a capacidade de administrar para as nossas necessidades, para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. Mas muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas. Então, assim, essa primeira aula, ela já abriu muito a minha mente, né? Uma pergunta que você deixou aí no final. O que que você escolhe, né? Que ele seja seu servo ou seu senhor, né? Como que você administra esse dinheiro? Então, é uma pergunta que eu já estou indo, assim, para os próximos dias pensar a respeito, né? Eu quero que o dinheiro seja o meu servo, não o meu senhor. É isso, obrigada. Obrigada, Patrícia. Mais alguém quer compartilhar? Se alguém tiver disponibilidade de falar, o que você achou dessa aula? Se trouxe mais clareza para você? Ou fiquem à vontade, tá bom? Se não quiser abrir a câmera, quiser só falar também, não tem problema. Tem algumas que às vezes são mais tímidas, né? Tem outras que acho que a Marlúcia é uma das que gosta de falar, ela precisou sair. Eu vou parar aqui a gravação